E aí, pessoal? Eu vou estar preparando a gravação aqui desse nova matéria, referências. Pessoal, vocês têm que prestar bastante atenção, as referências têm que ter muita prática, porque não é tranquilo de fazer elas, tá? É uma matéria muito detalhe e tem que usar o manual. Quem tiver a apostila, né, aquela apostila que eu passei de citações, logo depois tinha as referências, quem comprou, né? É muito importante. Eu não tenho ela em PDF, eu só tenho um livro, né? E ela está em PDF lá com o Joseph, aí é da Xerox, tá bom? Aí teria que entrar em contato com ele, talvez ele vá lá e produza um monte, aí alguém busca e dá um jeito, se caso vocês quiserem. Se não, pessoal, nós vamos ficando com essas aulas aqui, vocês pratiquem, né, com as aulas que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Cana. Bom, referência é um conjunto padronizado de elementos essenciais que permite identificar e localizar de um documento ou parte dele, divulgado em diferentes suportes ou formatos. Elementos complementares podem ser acrescentados sempre que necessário para facilitar a identificação do documento. As referências devem ser apresentadas de forma normatizada, tá? Então existe uma norma, segundo as orientações de organismos específicos, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, esse que é específico do Brasil. Aí tem o canadense, tem a europeia, tem a americana, tal, tá bom? Então vamos explicar isso para vocês. Tá? Caso vocês for fazer em revistas internacionais, acontece isso. Então, nós vamos estar estudando justamente, né, da ABNT, a NBR 6023, né, informações e documentação. Referência, elaborado em 2002. Então, referência é o quê? Tudo que vocês colocam no trabalho de vocês. Muita gente ainda insiste em falar referências bibliográficas. Referência bibliográfica é só livro, né? Tem uns caras ainda que punham webgrafia, que era o quê? Texto tirado da internet, da web, né? Tinha antigamente cara, fontes, documentos. Aí o cara punha lá os documentos primários que ele fazia. Hoje, não existe isso mais. É referência. Tudo fica nas referências em ordem alfabética. Você pega um documento da internet, uma lei, pessoal. Agora vocês têm que entender isso. As leis, elas têm que estar na referência, tá? Porque elas são fontes primárias. Um livro que você leu, um artigo que você leu, tudo vai ficar ali. Não tem que dividir mais. Tudo bem? Entendido isso, pessoal? Viu o que é referência? É tudo que você citou no seu trabalho, você vai colocar na referência. Antigamente a gente punha até o que a gente não tinha citado, hoje não põe mais. Isso não existe, isso é prolixidade, não precisa mais disso. Você coloca aquilo que você citou, você vai e coloca, tá? Indireto ou indiretamente. Então você vai e coloca. Tanto que fiz uma citação, eu corro e já coloco a referência. Tá entendido? Fiz a citação, corro e coloco, né? Já deixo a referência organizada para quê, pessoal? Porque aí, se eu citar o cara de novo, ele já está lá. E eu já vou colocando em ordem alfabética. Fica muito bom, tá bom? Vamos lá. A gente vai estar trabalhando, explicando devagar para vocês. Essa é uma aula introdutória, não é uma aula toda, não. Nós vamos ter aula pra caramba. Infelizmente, são aulas chatas, maçantes, complicadas. É um dos períodos mais difíceis, porque é muita técnicazinha, coisinha e mimimi, tá? Então, mas infelizmente é o que tem que ser feito, nós vamos estar trabalhando desse jeito. Bom, a ABNT, né? Aqui, um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Veras, né? Crescimento da população idosa no Brasil, transformações e consequências na sociedade. Revista de Saúde Pública São Paulo, volume 21, número 23, página tal. O período que as páginas que ela pegou do artigo da revista, que é isso aqui, 1987. Estou te mostrando uma referência, calma, depois a gente vai continuar a explicar para vocês. Veras pais e jovens com cabelos brancos, ó, aí já é o quê? A saúde do idoso no Brasil, Rio de Janeiro, Relumé do Mará, né? A editora, 1994. O que é isso? Aqui é um artigo de revista, então você coloca a revista em negrito. Aqui é um livro, você coloca o livro em negrito, tá? Aí tá vendo? É um monte de coisinha. Calma que a gente vai falar. Então, um exemplo de artigo de revista e um exemplo de um livro,
tá? Um livro que ela escreveu. Vou te dar outro exemplo de outra coisa que ela tem, que vai acontecer. Ó, e é muitas. Veras Alves, né? A população idosa no Brasil, considerações acerca do uso de indicadores de saúde. In, quer dizer dentro, Minayo, MC, ele é o organizador. O que significa isso? Hoje se usa muito organizadores. Você pega um cara, organiza um livro e vários autores vão deixando os capítulos. Esse aqui nada mais é que um capítulo desse livro organizado. Qual que é o nome do livro? Os Muitos Brasis, Saúde e População na década de 80. São Paulo Citec, 1995. Aí ela colocou as páginas. E essa é o quê? É um livro que tem... que é uma coleção Saúde em Debate. A coleção Saúde em Debate, número 79. Tá? Pessoal, esse aqui é só um exemplo, para você ver como que é uma revista científica, como que é um livro e como que é um livro de organização. É só para te dar uma ideia, é só para você pegar. E ainda tem muito mais. Então, esses aqui são os detalhezinhos que tem. Eu vou estar trabalhando os detalhes de forma por cima hoje, depois eu vou passo a passo com cada um, tá? Essa aula é uma aula introdutória, mas importantíssima. Importantíssimo. Não brinca não, pessoal. Agora a referência vai apertar vocês, tá? Vai apertar vocês. Né? Olha só essa referência aí, dá uma lida aí para vocês verem. Deu aí? Ó, a língua franca da ciência, revista de saúde pública, tá vendo? Ah, esse aqui tá falando o quê? Por exemplo, ó, esse cara, Foratini, ele escreveu 2 artigos para uma revista. Presta atenção. Como que você vai citar? Olha só para você ver. 2 artigos em uma revista. E aí você vai citar os 2. Vai ficar igual? Não pode. Olha aqui, ó. A língua franca na ciência. Revista de Saúde Pública, São Paulo, volume 31, número 1, página 3 e 8, 1997. Aí tem essa letra A, tá? Essa letra A que tá aqui, ó. Bom, vamos lá. Presta atenção. Aqui tem a letra B. Ó, Foratini, o Brasil e a Medicina Tropical, Revista de Saúde Pública. Tá vendo? O título é igual? Para não confundir, volume 31, número 2. É o volume número 2, página 116 e tal. Para não confundir, como os dois são idênticos, o que a gente faz? Letra A e letra B. Lá na indicação de referência, você tem que mudar aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, elementos da referência, autoria, tá? Como que funciona, pessoal? Você coloca o último nome. Isso é uma aula que eu fico quase que explicando, Maria, eu explico pra caramba. O que acontece? Você pega seu nome completo e é o último nome que vai falar. Deixa eu explicar para vocês. Isso é uma tradição europeia, certo? Antiga. A Espanha é um pouco diferente, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Uma tradição europeia. Todos vão te conhecer quando você publica pelo seu último nome. Por exemplo, o meu, Mauro Guimarães de Oliveira Júnior. O que está escrito lá? Meu último nome é Oliveira Júnior. Tá? Oliveira Neto, Oliveira e tal. Mas eu vou colocar Antônio Augusto Teixeira. O que vai ser o último nome? Teixeira. Agora, se fosse Antônio Augusto Teixeira Neto, aí é Teixeira Neto. Antônio Augusto Teixeira Sobrinho, Teixeira Sobrinho. Antônio Augusto Teixeira Júnior, aí Teixeira Júnior, tá? Então tem essa história. No meu caso, eu tenho que usar o meu último nome, que é Oliveira Júnior. Igual o cara aqui, ó, o último nome dele é Assis Neto. Deve ser, eu não sei o nome, é Paulo, né? Por exemplo, Paulo de Assis Neto. Então, Assis Neto. Ele vai ser conhecido assim. Você coloca o último nome e coloca em letras em caixa alta, tá? Os outros já não é normal, escreve normal. Por quê?
isso se dá pela cultura, né? O que eu vou explicar é um pouco machista, mas ainda se usa, mas é o que acontece. Geralmente, como que funciona o nome das pessoas? Tem um nome, né? Que é o prenome em francês. Aí tem seu nome. Geralmente, quando é homem, ele coloca o nome da mãe, o sobrenome da mãe. Aí tem o sobrenome. Vou ver se eu faço um desenho aqui. Ó. Aí nós temos um nome. Aí depois vem sobrenome de quem? Da mãe. Depois vem, quando é homem, tá? Vou pôr um Hzinho aqui. Depois vem o sobrenome do pai. Por quê? Porque nossa ascendência é masculina e não feminina. É isso aí. É machista, mas tudo bem, tá? Quem tinha ascendência feminina, geralmente eram pobres, que aí era um bastardo, que ele não tinha o nome do pai, tá? Ou um escravo, a condição de escravo muito se dava pelo nascimento de uma mulher. Isso aí é velho, galera, é velho. Não tô aqui, não sou eu que inventei isso, não. Só tô explicando para vocês. Pelo amor de Deus, meninas principalmente, não me julguem. E aí vem o sobrenome do pai. Então, o pai é que você vai herdar o nome. Tinha pessoas em famílias que só herdavam o último nome, o nome do pai, quando era o mais velho. Se liga nisso, pessoal, só a pessoa mais velha, tá bom? Bom, quando é mulher, presta atenção, vamos lá, mulher. Aí é o nome, né, que a gente conhece como prenome, o sobrenome do pai, sobrenome da mãe, tá? Pai. Por que inverte em caso de mulher? Porque quando ela se casar, né? O que vai suprimir? Ou suprime o último nome que é da mãe, ou acrescenta o nome aqui. Foda, né? Muita gente antigamente fazia isso, tirava o nome, eu coloco o nome do marido, né? E aí ela passa a ser de outra família. A gente vai estudar isso em direito romano, tá? Aí você passa a pertencer a outra família, certo? A moça ela migra da família, então ela deixa de ser família do pai e passa a ser da outra família, mas ela mantém o sobrenome antigo dela, o pertencimento dela, porque se caso um dia o marido faltar, ela volta para o poder do pai, ou o poder do filho, ou o poder do irmão. Isso é velho, tá? Antigo. Eu quero só explicar por que isso acontece. Essa tradição veio até hoje. Na Europa, você é conhecido pelo seu sobrenome, o senhor tal, ou senhora tal, né? A gente já viu isso muito em filme. Você só fala o seu prenome para quem você é íntimo. Beleza? Então isso permaneceu, hoje nos Estados Unidos também continua e tal e tal. E aí o que acontece? Permanece isso como algo da cultura, né? E que foi para os nomes. Então, quando você for colocar um nome, você tem que usar e obedecer essa regra. Tudo bem? Ora, LD Castiel, ó, JC Davis Jr., viu? Antônio Carlos Guimarães Filho, tá? João Oliveira Sobrinho, tá bom? Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Ó, esse aqui já são nomes compostos. Antônio Carlos do Espírito Santo, né? Igual o general, esqueci o nome dele. É general que foi o primeiro, nossa, esqueci o nome completo, João não sei o que lá, Castelo Branco. Castelo Branco, né? É porque tem que vir junto. Ó, esse nome aqui, Pacheco e Silva, que são compostos. Paula Souza, tá vendo? São compostos. Valerie Radot, são compostos. E a gente vai e coloca desse jeito. Quando não tem, vai normal. Vai normal, tá? O último nome e coloca. Esses são detalhes que a gente vai estar passando para vocês. Bom, esse aqui, depois explico tudo de novo, tá?
tá, pessoal? A gente vai explicar na prática. Isso aqui eu explico na prática. Essas aulas assim é muito complexa, mas eu vou depois, a gente precisa fazer na prática mesmo. Na sala de aula, eu pego os livros e põe na sua mão, você vai no manual, produz e faz. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mandar a ficha catalográfica, vocês vão ter que pegar o manual aí e produzir para mim a referência. Eu vou estar passando para vocês. Ó, Marcondes, né? Deve ser Y. Marcondes. Ele é o organizador. Então, é o cara que organizou o livro. Eu vou ter que mostrar isso aqui. J. Smith, organizador. Tá vendo? Então, existe organizador, coordenador, diretor, né? Então, tem um monte disso aí, principalmente no direito. Porque os caras não escrevem sozinhos. Eles organizam coleções. É os caras que escrevem pra caramba. Tem doutrinador, ó, massa pra caramba. Então, há uma produção muito grande. Porque o direito tem muita tradição. Então, as pessoas que escrevem por direito, eles têm essa tradição de boa escrita, escrever muito, muito bem. Né? Então, eles trabalham dessa forma aí. Então, vamos ligar nisso aí, porque nós vamos ter muito livro assim. Beleza? Vocês são os organizadores. Presta atenção no que é o livro organizado. Depois eu vou mostrar exemplos. Atores corporativos. O que são isso? São corporações, são entidades que escrevem um livro. Por exemplo, a FAR pode escrever um livro. Ela vai e manda fazer que os professores façam um livro. Quem quer um manual, alguma coisa que vem da instituição. Organização Pan-Americana de Saúde. Então, não é um cara específico, é a entidade que está organizando. Né? Organização Mundial de Saúde, solta aquelas notas. Quem que é? É a Organização Mundial de Saúde que você vai citar. Tá entendido? Né? Senado Federal, pode, tá? Conselho Regional de Medicina, então existe tudo isso. Ministério da Saúde, soltou Ministério da Educação, Ministério da Justiça, então muita coisa a gente trabalha com isso. Então vocês têm que colocar essa questão. Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública soltou. Instituto Adolfo Lutz, Fundação SEAB. Então, esses são autores corporativos. Eu te mostrei autores simples, né? E autores corporativos, tá bom? Esses podem existir. Vamos lá, tem muito slide para falar. Bom, o título dos trabalhos. Presta atenção nisso aí. O título. Sempre o título vai estar em negrito. Ah, pode ser em itálico, professor. Eu vi no documento que é itálico. Pode. Mas eu quero que vocês façam todo o título do trabalho de vocês em negrito. Eu não quero em itálico. Vamos criar um padrão, porque senão você fica decoreba demais. Uma hora você faz negrito, uma hora faz itálico. Uma hora você faz o mesmo trabalho, negrito e itálico. Não, negrito, acabou. Tá? AMT pleniano, tá? Geralmente a gente põe o nome completo, viu? Isso aqui tá fora de padrão, por que não põe? Peliano, né? Porque o importante é esse peliano aqui, que não foda. A iniciativa privada e o espírito público. Esse é o título do trabalho. Um retrato da ação social das empresas no Brasil. Isso é subtítulo. Você só coloca título em negrito. O resto você deixa. Distrito Federal, ele publicou pelo IPEA em 2003. Tá bom? Então, a Brasília é o quê? É onde está o IPEA. Por que ele pôs DF? Porque pode ter outra cidade que chama Brasília no Brasil. Então, põe Brasília e Distrito Federal. Pode ser outra Goiânia, outra São Paulo, tá? Porque São Paulo tem a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Entendeu? Então, por isso que a gente coloca assim. LNO Carvalho, Pirota, né? KCM Pirota, N Short. Participação masculina, contracepção da ótica feminina. O que é isso aqui? É o título do trabalho dele. Só que em revista, você destaca a revista de saúde pública. Saída em São Paulo, volume 35, número 1. Da página 31, 23 a 31, que foi publicado em 2001. Beleza? Edição. Aí a gente põe, a edição é indicada em algarismo arábico, né? Aqui, ó. Não em algarismo romano, em alguns casos. A partir da segunda, quando mencionada na obra, seguindo a abreviatura da palavra edição no idioma do documento. Então, pessoal, você coloca edição quando a partir da segunda.
Você não tem que colocar a primeira edição. Você só tem que colocar a segunda edição para frente. Terceira edição, quarta edição, tá? Igual quando você vai no Vademecum, você tem que colocar a edição dele, certo? Por quê? Porque a primeira edição não precisa, tá bom? Né? Aqui é edição, isso aqui é na língua do título. Às vezes você faz um trabalho em inglês, né? Aí você coloca, tá bom? Você lê um título em inglês, você coloca. Só um exemplo. Vamos lá, local. Vamos prestar atenção. Krieger, G. Krieger, Novaes, L.A. Novaes, Faria, T no seu carinho. Todos os sócios do presidente. Doido, hein? Ó, terceira edição. Ó, é ipsiliter que se fala, né? Então, o local não tem. Escrito como está, tá bom? É editora Scritia, que não sabe de onde é, 1992. Vamos lá. Para melhor identificação da cidade, pode ser acrescentado estado ou país, entre parênteses ou precedido de vírgula. Então, eu quis colocar aqui um exemplo de que quando não há cidade lá onde você pode procurar. Vou mostrar, a ficha catalográfica é fácil. Por exemplo, se fosse em Brasília, você ia pôr Brasília DF ou Brasília DF. Se fosse Washington, Washington DC ou Washington DC. Você colocaria aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo não, aqui nesse lugar, né? Por quê? Aí você teria informação de onde ele foi publicado. Tem locais que é duas, geralmente é duas editoras, pode ser Curitiba e São Paulo, Goiânia e Paraná, né? Desculpa, Goiânia e Belo Horizonte, tá? Goiânia e Rio Verde, pode ser junto, duas editoras junto, tá? Pode fazer. Então, Goiânia, aí lá na Rio Verde, aí põe Kelps e uma editora daqui, por exemplo. Entendeu? Faz assim que funciona. Bom, editora. Aí você vai pôr depois, tá? Da cidade. Igual aqui. Esse aqui é a editora dele. Ó. Vou apagar aqui. Nesse caso aqui, ó, a editora é justamente a Scritia. Tá? Ela vem depois da cidade. São Paulo, editora UCTEC e EDUSP. Aqui tem duas editoras. Tá? Todas as cidades de São Paulo. Se fosse no Rio de Janeiro, é São Paulo, Rio de Janeiro. UCTEC e EDUSP. Entendeu? Se fosse, teria o nome das duas cidades. Você entendeu agora? Isso pode acontecer. Por isso que eu coloquei esses exemplos. Ó, ABNT. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Rio de Janeiro, Abrasco, São Paulo. Editora Melhoramentos, tá? Então, o Rio de Janeiro, editora Abrasco. São Paulo, editora Melhoramentos. Depois, né, eu ponho a data. Viu aqui, pessoal? Então, nós temos que explicar. Abrasco é do Rio de Janeiro e Melhoramentos é de São Paulo. Vocês têm que entender isso. Sempre a gente coloca a editora no qual nós fizemos o trabalho. Olha aqui, vou até separar aqui, ó. Editora Abrasco, Rio de Janeiro. Peraí, vamos pegar de amarelinho aqui. Aqui, ó. Melhoramentos, São Paulo. Entendeu agora? Esses detalhezinhos é chato. Por isso que a gente lê o manual. Quando tá lá no manual, você corre lá, dá uma lida, tá? E aí você vai resolvendo. Por isso que eu gosto muito de usar ele na hora das aulas. Ou mesmo você pode pegar um livro. Você pode ir na biblioteca pegar um livro lá, que eu vou te falando onde é que você vai procurando, vai achando. Bom, organização das referências. Elas têm que estar em que? Ordem alfabética. Aquele primeiro nomes em letrinha lá, você bota tudo em ordem alfabética. Pelas normas da BNT, os títulos de revista e livros similares devem ser destacados, grafados em negrito ou itálico, tá? Mas conforme eu conversei com vocês, itálico não. Itálico a gente usa em quais casos? Termos estrangeiro, inglês, latim, francês ou qualquer coisa. Escuta, principalmente para nós do direito, nós usamos muito latim. Então, toda vez que for um latim, itálico, tá? E deixa o negrito para as referências, para outras coisas. Sempre nós vamos entender isso. Beleza, pessoal? Escuta, são esses detalhes aí que eu preciso nessa questão de aula. Bom,
Pessoal, até a próxima aula. Eu vou estar explicando o finalzinho aqui para vocês, tá? Para a gente ver. Agência. Aqui alguns exemplos de citação. Agência. Isso aqui é um exemplo de referência. Nós vamos estar trabalhando todos esses detalhes. Ó, bituca de cigarro pode virar adubo em São Paulo, né? São Paulo. Gazeta do Povo. Saiu, é uma revista, é um periódico como a revista Veja, não um periódico. Aí depois nós vamos trabalhar o que é periódico, o que é livro. Periódico sai direto, livro sai uma vez. Periódico tem ISSN, livro tem ISBN. Pega essa, para você poder saber o que é livro e o que é periódico. As publicações se separam em duas, periódico e livro. Por exemplo, a revista de Direito, os Anais do Congresso de Direito, ela sai quando? Todo ano. Então, ela é um periódico científico. Jornal Popular é um periódico, mas não científico. Revista da FAR, aquela revista que está lá no Centro de Ensino Superior, Almeida Rodrigues. É a revista da FAR que está no site. Ela sai todo ano, ela é um periódico. Revista Veja, que está aí toda semana, ela é um periódico. Só que uma é de um jeito e a outra é de outro. Tá? Disponível aqui, ó, o que é importante que eu quero que você veja, que é um texto tirado da internet. Você vai ter que copiar. Isso aqui eu quero que vocês decorem. Isso aqui eu vou explicar bem para vocês. Vamos lá. Borges, Flávio Roberto. Canvas de propostas de valor. Crie produto e serviço que os clientes amam. Disponível em... Aí, ó. Não tem editora, não tem nada. Ele só pegou e colocou o que ele tinha lá e pôs a disponibilidade. Isso aqui nós vamos usar demais, demais, demais. Hoje quase todo o trabalho está na internet. Lá um livro ou outro que a gente vai usar doutrinador, tá? Outro importante, ó, Brasil. Receita Federal, Simples Nacional. O que é Simples Nacional? Disponível em... Por que está Brasil? Porque a Receita Federal é do Brasil, do Estado brasileiro. Se fosse a Fazenda Pública de Goiás, aí tinha Goiás. É a mesma coisa quando é documento, ou quando é lei, pessoal. Presta atenção. Quando for lei, você tem que colocar lá, ó. Se for a lei federal, Brasil, lei tal, né? Número tal, tudo certinho. E onde você tirou, tá? Se for lei municipal, Rio Verde, Goiás, tal. E se for, quem é o autor da lei? Aí que eu quero que você entenda. Esse primeiro lugar aqui, ó, vai vir o autor da lei. O autor do título. Então, quem fez foi uma instituição chamada o quê? Brasil. Goiás, uma lei estadual. Entendeu agora? Por isso que vem primeiro esses. Depois você coloca. Muita gente erra a citação de leis por causa disso. E isso, se você errar, é pro resto da sua vida. Você sabe por quê? Que você vai fazer peça. Tá? Manda uma citação errada para o juiz, vai lá. Manda para você ver. Não presta atenção nessa aula aqui. Bota um doutrinador errado lá, se o juiz pega, você vai ver onde você vai parar. Tá? Você vai perder um caso por causa disso. Vai lá no núcleo de prática jurídica e faz um trem sem prestar atenção. Então, muita gente está aí, como essa moça do lado, dá uma dormida aí, mas você vai perder muito com essa aula. Ó, Cerqueira, Hugo Eduardo Cerqueira, Trabalho e Política, Locke e o Discurso Econômico, Belo Horizonte, Consolini e et al. O que é isso? E outros, que tem mais de 3 autores, né? Bituca, Simpósio tal. Aí Dias, Estratégia e Canais de Comunicação, Dias et al. Administração e Marketing, aí eu tampei o resto, tá? Então, pessoal, vocês então tiveram um trabalho introdutório, muitas informações que a gente vai estar processando conforme as próximas aulas. E a importância das referências é demais. Então, por favor, prestem bastante atenção, se liguem em tudo que a gente está falando para a gente poder conseguir. Outra coisa, era para a gente fazer um artigo, né? Nesse último semestre, esse último bimestre, eu ia estar orientando vocês no artigo. Não vai ter como, tá? Porque a orientação de artigo eu tenho que estar junto com vocês. Eu tenho que pegar, pôr no quadro. Lembra que eu falei isso no começo do ano?
fazer os projetos com vocês, orientar vocês, depois mandar vocês produzir o artigo. Vocês iam me entregar no dia da prova. A prova valia 2, o artigo valia 8. Desde 2014 isso rola na FAR. Né? Os alunos da FAR já saem produzindo, tá bom? Mas agora não vai ter jeito, tá? Eu vou ter que dar prova mesmo, porque eu não vou me arriscar a fazer algo mal feito, principalmente vocês perderem isso. Semestre que vem a gente pode fazer isso em direitos humanos, tá? E eu posso estar trabalhando com vocês, tá bom? Mas, conforme eu estou falando para vocês, o artigo fica dessa forma, tá bom, pessoal? Então a gente vai ter que trabalhar desse jeito aí, tá? Outra coisa importante, antes de vocês dormirem, assina o post da aula valendo presença. Eu quero que todo mundo que assistiu a aula vai no post logo abaixo aí todinho, ó. Você põe seu nome completo, série e turma, por favor. Logo no post aí mesmo para todo mundo. Não precisa ser no particular, não, tá? Então assinem para mim e que a gente vai estar pedindo para todo mundo que está lá. Valeu, pessoal. Brigadão, já está muito tempo aí. Até a próxima. Bacana? Até mais.